Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Nós estamos no Maio Roxo e hoje é o Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal. É isso mesmo, uma excelente oportunidade para a gente falar um pouquinho sobre as principais doenças inflamatórias intestinais que atingem milhões de pessoas no mundo todo. Também motivo sempre, né, dessas datas, como que essas datas são marcadas aí por conscientizar, encorajar sociedade, governos, profissionais da saúde, né, a falar sobre a doença, falar sobre a qualidade de vida de quem tem os problemas, né? Essa é uma excelente oportunidade sempre de a gente trazer esse conteúdo para você que nos assiste. Se você tem alguma dúvida, está feito o meu convite, você liga para cá ou manda sua mensagem através do nosso WhatsApp, 11 3337 5886. As redes sociais também à disposição para que você possa seguir, curtir, apreciar ali todo o nosso conteúdo. No Instagram é @TVHit, no Facebook é HIT TV Oficial. O nosso canal no YouTube é HIT TV. Legal porque você consegue acompanhar mesmo não estando em casa, com uma TV à sua disposição, através da internet você pode assistir a transmissão ao vivo e depois de cada programa os vídeos sobem para a plataforma para você ver e rever a hora em que você quiser. As minhas redes sociais também estão à sua disposição para mandar perguntas sobre o programa de hoje e sugerir temas para as nossas próximas entrevistas. Sempre com o meu nome no Instagram ou no Facebook, Denise Luque. Hoje eu tenho o prazer de receber agora na nossa nova casa, né? Dr. Marcos Hipólito, ele é coloproctologista e cirurgião geral. Doutor, é sempre uma alegria te receber aqui. Fazia tempo que não te entrevistava. Já estava com saudade. Obrigada, viu? Eu que agradeço, acho que foi até antes da pandemia. E agradeço mais um convite aí, que é sempre interessante discutir essas doenças do aparelho digestivo, né? Obrigado. Gostei que você trouxe o seu inseparável um clássico. Intestino, onde a gente consegue. Falo para o doutor, olha, basicamente acho que eu só falo de intestino com você. E é muito legal, porque poder mostrar, né? Então, é poder trazer aí a ilustração também. Muito obrigada, doutor. Sempre acho que o programa de hoje a gente vai precisar dessas ilustrações, né? E elucidar um pouco mais. São doenças que podem trazer algum estigma, mudança no comportamento social. Será que a pandemia, de alguma forma, aí, fez com que essas pessoas, porque não precisavam, né? Ninguém podia sair de casa, elas ficaram mais confortáveis e agora elas têm que fazer esse retorno à vida social? A gente vai falar sobre isso. Mas para começar, doutor, para pontuar, quando a gente fala de doença inflamatória intestinal, a gente está falando principalmente de quais doenças? A gente fala as mais comumente e conhecidas por todos nós, a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. E hoje, principalmente dia 19 de maio, é o Dia Internacional das Doenças Inflamatórias Intestinais, representadas por essas doenças. E existe no mundo aí a população com mais de 5 milhões de pacientes afetados com essas doenças. Então, o mais importante é a conscientização. Esse Maio Roxo veio para isso, é uma campanha da Sociedade Brasileira de Coloproctologia para conscientizar a população do ponto de vista de diagnóstico precoce, para a gente poder proporcionar ao paciente um tratamento eficaz e evitar as complicações, ou seja, dar uma qualidade de vida para o paciente, né? Isso eu acho que é importante, logicamente, com uma equipe multidisciplinar, com psicólogos, com nutrólogas, nutricionistas, não só o clínico ou o coloproctologista, o gastroenterologista ou o coloproctologista. Então, isso é importantíssimo para a gente poder discutir ao longo aí do programa. São doenças estigmatizantes de alguma forma, Sem doutor? dúvida. Todas as doenças da coloproctologia, elas têm um estigma, né? Então, por exemplo, um exemplo clássico que inclusive a gente estava discutindo, os pacientes com colostomia, ostomizados, né? Então, existe até um preconceito mesmo, natural da sociedade. Falar sobre hemorroidas também é outro estigma que a gente tem. A coloproctologia vem muito disso. Quando eu dou aula em alguns congressos ou mesmo em entrevistas, isso aparece muito, esse estigma, né? Então,
Isso é uma coisa muito importante que também a gente vai discutir sobre programas dos colostomizados, né? Isso é importante. Legal. Agora, doutor, para fazer diagnóstico dessas doenças é muito difícil? Para isso, né, acho que a gente precisa falar quais são os principais sintomas, então, dessas doenças. Exatamente. A princípio, é importante falar que essas doenças, elas acometem os adolescentes e adultos jovens em torno de 15 a 40 anos, tá? Então, os principais sintomas do paciente com doenças inflamatórias intestinais, tanto doença de Crohn como retocolite ulcerativa, é aquele paciente que chega no consultório com desconforto abdominal, emagrecimento, com fadiga, falta de apetite, associado sempre com uma diarreia muco-pio sanguinolenta, ou seja, uma diarreia com muco, ou seja, como se fosse um catarro, pio, que é uma secreção purulenta, e sanguinolenta, que é um quadro bem clássico dessas doenças inflamatórias. Sendo que, às vezes, os sintomas mais graves podem vir com um emagrecimento mais exacerbado, desnutrição, distensão abdominal, então, e principalmente febre quando o paciente tem alguma sepse abdominal que pode levar o paciente a ter um risco de vida iminente. Então, é por isso que é importante a avaliação de um coloproctologista ou mesmo um clínico geral para poder saber fazer o diagnóstico precoce, um tratamento eficaz, para evitar as complicações que podem ser graves, por exemplo, a estenose do intestino, tá? Então, tendo que fazer cirurgias de urgência no paciente, então tem que sempre estabelecer aí o diagnóstico no paciente, vendo os sintomas que eu acabei de falar. Agora, esses sintomas, quando eles são esporádicos, eles acabam passando, né? Então, você falou de uma característica e mesmo sangue nas fezes. Muitas vezes, se é um episódio, então primeiro conscientizar para olhar as fezes, né? Que essa é uma questão, um tópico que a gente sempre fala aqui em entrevista com o doutor Marcos Hipólito, né? Então, precisa olhar para as fezes. Aí, uma vez que você identifica sangue, então pode ter sangue na água ou pode estar nas fezes, né? Uma vez que aconteça, pode não chamar a atenção. Nós estamos falando aqui de algo que está se repetindo, então a cada evacuação acontece Perfeito. E se torna um padrão, é isso? Exato, isso é uma coisa muito importante. É muito comum as pessoas terem uma diarreia, uma gastroenterite, que perdura lá pelos seus 7 dias. Só que se isso perdurar por mais de 7 dias, aquele sangramento que na grande maioria das vezes é um sangramento hemorroidário, só que se persistir, é importante ter uma avaliação de um profissional adequado, porque aí cabe a gente pedir exames laboratoriais, às vezes pedir colonoscopia e endoscopia, que acabam fazendo o diagnóstico dessas doenças inflamatórias, tomografia, ressonância, tudo para evidenciar o que está acontecendo com o paciente. E isso se tiver algo crônico, se isso virar uma cronicidade para o paciente. Forma aguda, 7 dias, espera, calma. Isso não é uma doença inflamatória, na grande maioria das vezes, né? Então, a gente tem que ter um pouquinho de calma também, ver se isso perdurar mais de 7 dias, aí sim procurar um profissional adequado. Com certeza essa é uma pergunta que virá, mas já vou me antecipar aqui as perguntas que virão do público. Doença inflamatória intestinal vira câncer? Existe uma possibilidade desses pacientes crônicos virem a ter aí o tumor coloretal. Por isso que é importante pacientes com sintomas como eu acabei de falar, com aquela diarreia, com muco, sangue, fazer colonoscopia com biópsias, porque pode ter um tumor associado às doenças inflamatórias, sim, isso é muito importante. Por isso que é a conscientização da população, não só para a inflamação, mas pelas consequências que isso pode gerar para o paciente. Por isso, do diagnóstico precoce, tratamento eficaz, para evitar complicações. Isso é o que mais a gente tem falado nesse Maio Roxo, que é a conscientização da população em relação a tudo isso, né? Agora, doutora, a gente fala tanto sobre o intestino ser o nosso segundo cérebro, da importância de manter o intestino saudável. Existem causas, então, como é que a gente faz para evitar essas doenças? O que é que causa essas doenças, doutor? Tem algo que depende da gente? São fatores que não dependem das nossas atitudes?
Não, são fatores que dependem das nossas atitudes, sim. Na verdade, é multifatorial as causas aí das doenças inflamatórias, tá? A gente pega a genética, ou seja, a hereditariedade, tá? Isso é algo importantíssimo, mas também tem os efeitos ambientais, alimentares, muito importantes que a gente vai discutir aqui. Então, na verdade, é um conjunto de fatores associados também a alterações da flora intestinal, disbiose intestinal que a gente chama, né? Então, pacientes que tomam muito antibiótico durante um longo período, anti-inflamatórios. Então, isso acaba com a barreira de mucosa do nosso intestino, que é uma barreira de proteção, que faz com que essas bactérias ruins não entrem em contato com o nosso sangue, né, atravessando a barreira do intestino e levando ao start, aí, ao começo da cascata inflamatória. Então, é um conjunto mesmo de fatores que a gente tem que sempre pensar bem na nossa alimentação, fatores psicossomáticos, que podem também afetar o estresse do dia a dia. Isso é muito importante. Então, é um conjunto de fatores, né? Alguma explicação para essas doenças atingirem, né, acometerem pessoas tão jovens? As pessoas mais jovens, elas estão mais suscetíveis a essas doenças por exemplo, entrarem no mercado de trabalho, entrarem na escola. Então, tem esse estresse do nosso dia a dia, né? Logicamente, a gente tem que também pensar na hereditariedade, que isso é importante, é um dos fatores que também levam, ou seja, você puxa um gene lá da família, né, que pode levar. Juntamente com uma má alimentação, o fator de estresse, isso pode culminar com essas doenças inflamatórias intestinais, que é como as doenças autoimunes. Tanto é que 20 a 30% dos pacientes com doenças inflamatórias intestinais têm as manifestações extraintestinais, ou seja, fora do intestino. Tem pessoas que têm associação da doença de Crohn com uma alteração ocular, uveíte, com alterações dermatológicas, eritema nodoso, pioderma gangrenoso, alterações da árvore biliar, colangite esclerosante. Então, são associações de doenças autoimunes. Artrites, os pacientes com artrites podem vir a estar associados com essas doenças autoimunes, né? Agora, a doença de Crohn em si, a retocolite ulcerativa em si, são doenças autoimunes? Não. Como eu falei para você, pode ser doenças autoimunes que o corpo está agindo justamente no intestino grosso, tá? Mas também, por exemplo, na doença de Crohn, é uma doença que afeta desde a boca até o ânus. Então, não é só o intestino. A retocolite, sim, que é o reto e intestino grosso. Tá. A doença de Crohn, ela pode pegar o intestino grosso, mas ela pode pegar o intestino delgado e até a boca, com diferentes formas, diferentes segmentos. Mas aonde ela ataca principalmente é o ilho terminal, que é o final do intestino delgado, intestino grosso e região perianal, levando a algumas complicações graves, porque a doença de Crohn é uma doença que ela pega toda a parede do intestino. Já a retocolite ulcerativa só pega a parte superficial, que é a mucosa. Já a doença de Crohn pega a mucosa, submucosa, a muscular e a serosa. Então, pode levar perfurações, complicações de estenose e levar o paciente, às vezes, não conseguimos fazer o tratamento clínico, a gente tem que levar o paciente para tratamento cirúrgico. Então, os profissionais do aparelho digestivo, os médicos, cirurgiões do aparelho digestivo, são os profissionais que vão cuidar do doente que tem Crohn, é isso? Do paciente Normalmente, que tem eles passam para nós, coloproctologistas, Perfeito. Que somos os médicos que cuidamos das doenças inflamatórias, somos os cirurgiões que cuidamos das doenças inflamatórias, tanto da parte clínica como da parte cirúrgica. Perfeito. Mas tem os gastroenterologistas, que são médicos que cuidam também dessa parte. Tá. Como é que o paciente chega até você? Como que é essa história, então? Porque o paciente muito jovem, nós estamos falando aqui você falou de uma idade aí até uns 40 anos, Isso, né? mais ou menos. Mas chegando de 15, né? Vindo de 15 anos, então, realmente pessoas jovens. Como é essa história para chegar até você? Então, de repente, alguém que, como médico, ainda tem o pediatra?
né? Ou jamais imaginou que pudesse ser algo para coloproctologista. É que, na verdade, essa é uma doença, como ela é crônica, não é uma doença fácil de lidar para os pacientes. É muito complexo do ponto de vista de a doença. Você vai no médico, o médico dá uma medicação, o paciente melhora. Só que depois de um ano ele vai recair. Ele procurar, não vou mais procurar aquele médico, vou procurar outro médico. Então, é o famoso pinga-pinga. Esse é o paciente que vai pingando nos consultórios médicos. Isso é um clássico. Eu falo para todo paciente que senta na minha frente com doença inflamatória do intestino que eu melhoro a doença dele, aí depois de um ano, piora, ele vai em outro médico. Então, fica assim. É ruim essa conduta? É comum, você falou? É comum. Mas é ruim, porque aí você perde a oportunidade de ter aquele histórico que só você tem. Exato. E dar continuidade. Por isso que eu sempre falo para os pacientes, você está sentado aqui na minha frente, mas é muito comum os pacientes ficarem indo de médico em médico para procurar uma solução. Só que a solução é uma solução definitiva. Uhum. Doença inflamatória intestinal, vou falar de novo, não tem cura. É uma doença crônica, tá? Só que se você colocar, eu me colocando como paciente, realmente é muito complexo para a cabeça. Você titular o paciente como você tem doença de Crohn é muito complexo. Então, o que o médico tem que fazer, o especialista, ele tem que proporcionar para o paciente aquele tratamento mais adequado possível, não só daquela vez mas tem que seguir ele do ponto de vista psicológico, do ponto de vista alimentar, associando uma nutróloga junto, uma médica nutricionista, e isso que vale a pena, né? E acompanhar o paciente, porque esse é o paciente que eu levo para a vida inteira. Não é o famoso que vai lá, opera comigo e depois vai embora e acabou, ponto final, está curado, maravilha. Não. É um paciente que vai para a vida inteira. Faz parte desse processo, então, ele entender isso, porque você falou do pinga-pinga, e isso acontece bastante quando o paciente acha assim, aquele médico não resolveu, então eu vou para o próximo. Mas se ele entender que, na verdade, não vai melhorar e depois... Nós somos alimentação o dia inteiro, né? Então, nós somos exigência de intestino 24 horas por dia, né? Então, assim, se ele entende que tem essas fases, será que melhora para ele continuar no médico que ele... O melhor médico é aquele que continua com o paciente, né? Por isso que é importante essa conscientização, porque o paciente ele vai ter que entrar numa dieta exemplar. Que difícil. Uma dieta complexa para a vida dele, tá? Menos gordura, fritura, refrigerante, café, chocolate, carne vermelha, leite ou derivados, tudo que é nocivo para o nosso trato digestivo, a gente tem que deixar um pouquinho de lado. Eu não estou falando para tirar tudo, mas pelo menos você dosar o que você está comendo. E final de semana você acaba quebrando um pouco. Lógico, com a ajuda de exercício físico, os acompanhamentos que eu falei, tomar bastante água, se hidratar bastante, 30 ml por quilo de peso, que seria o ideal aí para todo mundo, coisas básicas que a gente acaba não fazendo. Evitar os alimentos mais industrializados, refinados, que tira toda aquela propriedade boa para o nosso corpo, juntamente com as fibras. Então, ficar mais com os alimentos mais integrais, que a gente sabe que melhora muito os ácidos graxos de cadeia curta, que fazem parte da nossa barreira do intestino. São pequenas coisas que às vezes a gente não faz mesmo, né? No nosso dia a dia, nosso trabalho, nosso estresse, mas tem que ser bem orientado para o paciente ter o tratamento eficaz, para deixar o paciente, é uma manutenção isso. Você tira o paciente da doença, do processo inflamatório, né? Mantém o paciente em remissão, mas faz a manutenção com ele. Isso é importantíssimo. E a manutenção através de tudo isso que eu falei, com a alimentação, se o paciente está passando por um estresse na vida, psicólogo, e vamos em frente. Mas sempre junto, porque daí se ele vai em outro médico para pegar todo o histórico dele, e a gente, com o tempo, a gente acaba criando uma afinidade com o paciente. Isso é uma coisa muito importante, né? Para a gente poder seguir com ele, né? Então, acho que é tudo um conjunto de fatores para ter uma eficácia e dar a qualidade de vida para o paciente, que é isso que ele merece, né? O mais importante é isso, né? Legal. Já a gente fala mais. Tem perguntinha do público? Vamos colocar na tela? Você pode mandar a sua pergunta também e nós vamos ler juntos.
A Hélia faz a perguntinha. Olha, ela diz assim, só vou ao banheiro se eu usar laxante. E mesmo assim, só uso uma vez por semana. Se eu não tomar, eu não consigo evacuar. Já fiquei até 15 dias sem ir ao banheiro. Sou muito ansiosa. Pode estar relacionado? A Hélia, ela está condicionada ao uso dos laxantes de longa data. O intestino dela ficou completamente preguiçoso. Então, para ela voltar ao que ela era um dia, é muito complexo. Isso é uma outra intercorrência, que é a constipação, a obstipação intestinal. Às vezes o paciente fica 15 dias, já vi ficar até um mês sem evacuar, uma coisa realmente... Angustiante, né? Angustiante, né? Então, o intestino dela está preguiçoso. Isso a gente tem que, aos poucos, trocando aquele laxante por fibras. Mas isso é um processo muito demorado. Pode levar um tempo, mas a gente consegue, sem dúvida. Mas precisa, além disso, alimentação correta, hidratação, porque a hidratação, na verdade, não é só para hidratar o corpo, é hidratação para hidratar as fezes, para a gente conseguir evacuar. Talvez alguns movimentos aí para ela poder conseguir evacuar de uma forma mais segura e consistente, né? Mas é importante aí que ela tente mudar aí os seus hábitos de uso desses laxantes aí. Isso é completamente prejudicial à nossa saúde, tá? O uso de laxantes. Lógico, tem indicação em alguns casos, sem dúvida, mas você que já está há um bom tempo, Hélia, precisa conversar bastante. Com remédio, você. Né? Oi? Ela só evacua com remédio. Então, isso daí ela está acostumada. Eu sei que é difícil, eu não estou falando que é fácil não, porque isso é um processo adaptativo, de conversas, com alimentação. Isso aí é realmente difícil. Doutora, agora, trazendo esse exemplo da nossa telespectadora, quais são os perigos aí que ela corre, então, não pelo uso de remédio, mas vamos imaginar que ela, não foi isso que o doutor falou, mas vamos imaginar que ela fale assim, então vou me hidratar bastante, só que aí eu vou parar de vez com remédio, então, vamos ver o que vai acontecer. Isso. Pode ter um problemão? Assim, tem outras soluções. Na verdade, se você fica muito tempo com as fezes do intestino, você vai ficar com mais extensão abdominal, desconforto abdominal, pode propiciar a formação de doenças, por exemplo, a doença diverticular, que ela é adquirida com o tempo. Você pode ter até ela congênita, mas você pode adquirir, pode vir a ter diverticulite, você pode fazer esforços evacuatórios, levando você a ter doenças orificiais, como hemorroidas, fissuras, abscessos, enfim. Então, é uma gama de fatores aí que pode levar a intercorrências chatas mesmo para o paciente, né? Tá. Precisa buscar o serviço de saúde. Sem dúvida. E aí dá para fazer de uma maneira que o intestino dela vai voltar a trabalhar. Sem dúvida, mas isso é a longo prazo. Não adianta eu vou te dar uma fórmula aqui que você amanhã vai conseguir evacuar tranquilamente. Não, é a longo prazo. E dá para condicionar o intestino a voltar a funcionar, porque ele está lá preguiçoso. Quem está fazendo o efeito dele é o laxante. A constipação é mais comum em mulheres mesmo? Em homens também tem, mas as mulheres, devido aos hormônios, principalmente depois da menopausa, prejudica muito, porque os hormônios que dão essa movimentação do intestino, a própria hidratação das fezes. Então, é importante aí que, às vezes, com reposição hormonal ou aí isso daí já é um outro assunto também importante. Muda o humor da pessoa, Exato. Né? Então, assim, Exato. buscar esse auxílio porque você merece, né? Tem mais perguntinha do público? Vamos colocar, então, na tela? Vamos lá. Você manda através do WhatsApp, assim como fez a Isabel. A pergunta dela é: meu filho de 13 anos tem diarreia crônica, doutor. Ele tem alergia alimentar. É normal essa diarreia, mesmo com a retirada dos alimentos que ele é alérgico? Obrigada, Isabel. Então, por isso que precisa fazer o acompanhamento com o especialista. Essas diarreias crônicas, elas têm que ser investigadas, tá? Não só retirar alguns alimentos que fazem com que ele tenha essa alergia intestinal, né? Mas procurar também outras causas. Acho que é muito importante você fazer um apanhado geral do paciente com tomografias, exame de sangue. Às vezes, mesmo nesses casos, fazer uma colonoscopia, vai que
tem alguma doença inflamatória que não deixa com que ele tenha absorção correta dos nutrientes e leve ele a essa espoliação dos nutrientes, né? Que leva a emagrecimento, né? Então, precisa ter uma correta avaliação do profissional. Não sei como que ela está, se ela está fazendo algum acompanhamento, enfim. Sabe o que eu lembrei aqui da tua fala, dessa desabsorção, né, dessa dificuldade aí, de um emagrecimento? Lembrei dos pacientes que se submeteram, das pessoas que se submeteram às cirurgias bariátricas, doutor. Certo. Pode operar quem tem uma doença inflamatória intestinal? Ou depois de operado, você pode ter, né, em paralelo, que não precisa ter nada a ver com a cirurgia, mas você pode ter um fator ali que depois complique, fique mais difícil por conta de ter passado por uma cirurgia? Se você tem uma doença inflamatória intestinal em atividade, logicamente você não vai ser operado de bariátrica. Isso é uma coisa proscrita por nós. Mas a partir do momento que você melhorou, está numa fase de manutenção, sem processos inflamatórios, está tudo bem, e o paciente tem a necessidade de fazer a cirurgia desabsortiva, a cirurgia a bariátrica de obesidade, se ele tiver indicações, se ele tiver pressão alta, diabetes, aí sem dúvida nenhuma vale muito a pena, dependendo do grau de obesidade dele, fazer a cirurgia bariátrica sem dúvida nenhuma, sem dúvida. E não tem nada, então você não está em atividade, você está bem acompanhado. Perfeito. E esse é um paciente, então, que vai sempre ser acompanhado, né? Então, quem sabe que tem uma doença inflamatória intestinal deve sempre ser acompanhado. Agora, por se tratar de pessoas mais jovens que podem ser acometidas por essas doenças, a indicação da colonoscopia deixa as pessoas, doutor, será que precisa mesmo? Porque não é o exame que é chato, é o preparo que é chato, né? Isso é fato, né, que muitos pacientes reclamam do preparo intestinal, porque a colonoscopia e endoscopia, você vai lá, toma uma sedação, fica tranquilo e passa o exame. O problema é realmente aí esse preparo intestinal. A colonoscopia, ela é muito importante, principalmente para os pacientes acima de 45 anos, tá? Pela Sociedade Brasileira de Coloproctologia, todo mundo tem que fazer uma colonoscopia, independente de ter sintomas ou não, a partir de 45 anos. A gente está falando de pacientes com doenças inflamatórias que estão em torno de 15 a 40 anos. É importante fazer nesses pacientes, principalmente pelo que a gente já havia falado, e se você tiver algum tumorzinho, se tiver um processo inflamatório de longa data e levar a ter um tumor associado, isso é importante. Mas o mais importante desses exames invasivos é fazer a biópsia para saber qual doença inflamatória você tem. Porque daí a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa são diferentes. O tratamento é diferente. Por mais que use anti-inflamatórios de ação local, corticoides, às vezes, por exemplo, a doença de Crohn, ela pode cursar com uma estenose, fístulas. Então, é importante a colonoscopia para esses pacientes. É o exame mais importante para fazer as biópsias e o tratamento, né? Através das biópsias, você identifica qual doença é? Ou você também fala, não sei se existe, né, nesses casos, o estadiamento dessas doenças? O estadiamento a gente usa mais para pacientes com tumores coloretais. Tá. Que a gente tem que fazer o estadiamento, não só ver o tumor no intestino, mas tem que ver se tem tumor em alguma outra parte do aparelho digestivo ou mesmo do corpo, né? Pegando o fígado, com metástase, esse é o estadiamento. Então, para isso não, a colonoscopia, ela faz a biópsia, só que às vezes, num quadro inicial, você faz biópsia e você não sabe que colite que o paciente tem. Identificou que tem um vermelhinho no intestino dele, vai lá e faz uma biópsia, mesmo essa biópsia não vai dar o diagnóstico. Às vezes leva um tempo para dar um diagnóstico. Tá. Por isso que às vezes é difícil você bater um martelo e falar para o paciente, você tem tal doença. Às vezes leva um pouquinho de mais tempo para você ter essa certeza que ele tem tal doença, tá? Mas o tratamento, aí a gente sempre começa com anti-inflamatório, porque às vezes são colites indeterminadas. A gente está falando de Crohn e retocolite, mas tem inúmeras colites indeterminadas que não têm nome. Às vezes o paciente comeu algo que foi irritante ao intestino dele e deu uma inflamação, tomou medicação e nunca mais vai ter aquilo na vida.
Por isso que é importante saber dar esse diagnóstico da doença de Crohn, falar para o paciente que tem doença de Crohn, você tem que ter 100% de certeza, ou retocolite ulcerativa. E esse tempo de espera, nesse tempo você já está tratando, mesmo sem saber nome e sobrenome, árvore genealógica, você já está fazendo um tratamento. E se esse acompanhamento é sempre por colonoscopia, então daqui a um tempo o paciente vai ter que se submeter de novo, ou tendo feito uma vez, os próximos passos podem ser com outros exames, ou sem exame? Não, o principal exame, porque a gente consegue olhar e ver o que está acontecendo, sem dúvida, é a colonoscopia. Do ponto de vista de tratar, a gente sempre trata com esses anti-inflamatórios de ação local. Às vezes, quando é necessário, utiliza-se corticoides. Só que os corticoides, na verdade, são armas que a gente tem a favor de nós para combater essa doença, né? O corticoide ele não pode ser usado a longo prazo, porque ele causa inúmeras alterações, como edema, é o principal delas, mas, enfim, tem um arsenal de intercorrências que o corticoide pode ocasionar. Mas podemos usar também alguns antibióticos, que além, por exemplo, o metronidazol é um antibiótico muito bom para essas doenças inflamatórias, não só de tratar infecção, inflamação, mas ele repara a mucosa do intestino também. Então, a gente tem essas medicações que evoluíram muito, principalmente com a terapia biológica, que são algumas medicações que vieram para deixar o sistema imune mais calmo, ele não ter mais, e são utilizadas na manutenção também. Então, existiu, em pouco tempo para cá, aí a criação dessas terapias biológicas que fizeram uma evolução muito grande no combate das doenças inflamatórias do intestino. Tem sempre a indicação para fazer, né? Tem sempre a indicação. Uma indicação clássica, paciente muito jovem, que tem um acometimento do intestino delgado, passível, às vezes, de cirurgia, porque o intestino delgado é aquele intestino mole que fica dentro da nossa barriga, tá? E o intestino grosso que fica preso, tá? Então, esse delgado, se a gente colocar aqui, tem 8 metros de delgado. Ele é muito comprido, isso aqui tem cerca de 130 centímetros, vai? Mas o delgado, se ele é acometido, no caso, doença de Crohn, paciente jovem, já tem indicação de começar o tratamento com doença biológica. Mas você tem que ver, você tem que sentir o paciente, ver como que é a vida dele, né? Não é simplesmente vou dar uma medicação, você tem que entender o contexto da vida do paciente. Isso é um clássico, tá? Isso é importantíssimo. Não adianta dar qualquer medicação e controlar o paciente, ter o paciente na sua mão, tá? É fácil falar, mas é muito difícil você estar com o paciente no dia a dia, né? Porque o paciente tem o seu trabalho, tem sua família, sabe? E às vezes acaba perdendo mesmo. Então, cabe ao médico tentar trazer ele de volta para continuar o tratamento. Porque se você dá o tratamento, ele melhora, tchau e benção, ele vai embora. Tá? Mas pode voltar, né? Pode voltar. Aí voltou, procura outro médico. Enfim, é assim. Já você me fala quais podem ser as limitações desses pacientes, dessas pessoas, por conta dessas doenças, tá? Se existem limitações, se é limitante só quando a doença está em atividade, já, porque aí a gente está pegando o público de 15 a 40, a vida muda tanto nesse período, será que em alguma fase desse tanto de anos aqui que a gente caminha, uma fase que fica mais tranquila, uma fase que é mais complicada? As mulheres quando entram na menopausa, né? Então, vamos falar do idoso com a doença inflamatória intestinal? Já, daqui a pouquinho a gente vai para o intervalo. Nós estamos de volta hoje falando sobre as doenças inflamatórias intestinais por ocasião do Maio Roxo que nós estamos vivendo e também, especialmente hoje, que é o Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal. Excelente poder falar sobre esse tema aqui, né? Nosso convidado é o Dr. Marcos Hipólito, ele é coloproctologista e cirurgião geral. Você que está em casa pode participar do nosso bate-papo através do WhatsApp. 11 3337 5886.
Antes de voltar com as perguntas aqui desse bloco, eu vou convidar você a te chamar para um recadinho super especial da Graça Digital. Vamos ver. Agora o povo de Deus não precisa mais sair de casa para curtir um cineminha. Está no ar a Graça Digital, uma plataforma de streaming totalmente idealizada para a família cristã, com dezenas de filmes, séries e desenhos contendo mensagens de fé e esperança. Acesse o www.gracadigital.com.br, crie a sua conta e alugue hoje o melhor conteúdo de entretenimento. Tenha um tempo de qualidade com quem você ama. Se tiver dúvida em relação ao acesso à plataforma, entre em contato com a nossa equipe pelo telefone 0 operadora 21 2141 3510 ou pelo WhatsApp 0 operadora 21 96858 1951 e tire suas dúvidas. Graça Digital, a serviço do Rei. Muito legal, né? Agora de volta ao nosso bate-papo. Doutor, deixei pergunta antes da gente ir para o intervalo. Como é uma doença crônica, não tem cura, doenças, né, crônicas que não tem cura, em algum momento da vida fica mais fácil esse controle? Então, estou aqui imaginando na terceira idade, mesmo antes disso, né, as mulheres entram na menopausa aí por volta de 50 anos. Será que tem alguma relação ou não? Do diagnóstico ao fim da vida, a pessoa vai precisar mesmo se manter equilibrada, a fase da vida ali não colabora. É o tratamento mesmo que tem que ser acertado. Eu acho que com o tempo, o paciente acaba sabendo lidar melhor com isso, né? Então, ele começa a ter uma alimentação super mais bem regrada, ele começa a ter menos estresse, ele começa a entender como ele pode lidar com isso. E com o tempo, isso pode melhorar sim, com certeza, tá? Quando você tem um diagnóstico inicial, você fica mais estressado ainda, piora, toma corticoide, enfim. E aquilo você acha que vai ser o fim da vida, mas você pode ter certeza, isso tem tratamento e a gente consegue manter o paciente em remissão completa durante um bom tempo, às vezes para o resto da vida, tá? Mas isso depende muito de cada um e é muito complexo, né? Você tem que mudar a sua vida completamente, ter aquela alimentação super bem regrada, frango grelhado, cozido, legumes e peixe, tem que comer todo dia. Lógico que não só isso, você pode pegar mais leve em relação a isso, com a orientação hoje, tem orientação de nutrólogas muito boas aí no mercado, então você acaba entendendo a doença, ela começa a dar uma acalmada. Você sabendo lidar com ela, não é só o médico que vai te ensinar, você tem que saber lidar também com ela. É importantíssimo isso daí, né? Você falou da alimentação, chama atenção, claro, porque refrigerante ninguém precisa tomar. Era para ser zero para todo mundo, não só para quem tem uma doença inflamatória intestinal, né? Gorduras e fritura, era para ser fritura zero. Gorduras, assim, muito esporádicas e pontuais e melhores gorduras, né? Então, gorduras boas e não as ruins. Agora, nós não estamos falando para uma perda de peso, um objetivo a ser alcançado, e aí você muda a sua dieta, alcança, e depois você vai retomando, ali voltando, ganha o peso de novo, né? Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de um prejuízo muito grande quando você sai da linha, quando você sai dessa dieta. E nós estamos acostumados, até por uma cultura nossa, às vezes fazer exageros gastronômicos, assim, enormes, porque você está indo num rodízio, então você fica o dia inteiro sem se alimentar. É bem comum isso, né? E aí você, então, exagera naquele momento, porque você pensa, eu estou pagando, então vou fazer valer ali aquele momento. O prejuízo para quem tem a doença inflamatória intestinal é de perder tudo que já foi feito nesse tratamento? Um aniversário, uma festinha. Como é isso? Deve ser levado tão a sério quanto quem tem diabetes e aí o resultado é muito ruim, a consequência é muito ruim quando ele sai da linha? Como eu falei, o paciente tem que se condicionar a isso, né? Se ele tem um diagnóstico de alguma doença inflamatória,
ele vai se condicionar na marra, eu vou falar. Não por mim, por ele mesmo, né? Porque ele é o beneficiário de tudo isso. Então, não tem como ele fugir disso daí, né? Vai fazer yoga, vai fazer o que ele quiser para desestressar, vai melhorar a sua alimentação. Hoje em dia, dá para fazer acompanhamento com vários profissionais, nutricionistas, enfim. Ele tem que se condicionar. Qualquer festinha que ele for, se ele for num rodízio de carne, ele vai ter que comer o necessário, né? Porque a gente está acostumado, como você falou, ir num rodízio e come, não dá tempo aí de dar aquela saciedade, né? Normalmente a gente come, dá um tempo, não precisa comer tudo, calma. E depois passa mal, E depois né? passa mal. Depois passa mal, exatamente. uma série de prejuízos depois. Esses pacientes não podem, não podem, não pode acontecer isso. Eles têm que saber o limite deles, isso é importante, tá? Uma das telespectadoras falou sobre ter retirado da dieta do filho os alimentos dos quais ele tem algum tipo de alergia ou intolerância. Não posso deixar de perguntar, e muita gente hoje é intolerante à lactose ou não sabe porque não fez propriamente um exame, mas pessoas que ficam muito melhores quando retiram ou evitam ao máximo dos lácteos os lácteos da dieta, né? Leite e derivados são alimentos a serem evitados nas doenças inflamatórias intestinais? Sem dúvida, tá? Faz parte, tá? Ou você usa a lactase, né? Que é a enzima que converte a lactose para uma substância que é a glicose para ser absorvida pelo nosso intestino. Então, e fora que a lactose, ela mistura com essas milhões de bactérias que nós temos no trato digestivo e dá desconforto abdominal, distensão abdominal. Todo mundo tem um pouquinho de intolerância à lactose. Alguns têm as graves, que precisa tomar realmente essa enzima. Mas o leite da vaca é para o bezerro, tá? Você pode usar, tem outros leites aí no mercado, logicamente são leites mais caros. Tem o leite de arroz, tem o leite de amêndoas, e agora agora não, já faz um tempo que começaram a produzir os leites sem lactose, tá? Sim, sem dúvida, eu acho que vale a pena. Então, tudo isso para você deixar o seu intestino o mais tranquilo possível. Essas substâncias nocivas aí, elas têm que ser diminuídas, abolidas não, mas têm que ser diminuídas, principalmente na sua fase de manutenção. Sem processo inflamatório, você não quer nada que leve você à indução aí do processo inflamatório. Então, quem já teve a inflamação do intestino vai pensar duas vezes em ter uma alimentação mais desregrada, né, com alimentos mais refinados, industrializados. Tem que ter alimentos mais integrais, que são fácil digestão, com uma digestão mais alta, né? Por exemplo, a carne branca, o frango, o peixe, são carnes com uma digestão muito mais rápida do que a carne vermelha, que fica lá muito tempo no trato digestivo. E é um dos fatores que pode levar futuramente à formação de tumores, né? E a carne vermelha, você pega um animal felino, ele processa muito mais rápido a carne vermelha, porque o intestino dele é muito mais curto. O nosso intestino, ele é muito comprido, tem cerca de 8 metros. Você vai num churrasco à noite, no dia seguinte você ainda está eructando a carne vermelha. Então, porque ela é difícil de digestão, fique mais com a carne branca. Ah, quer comer um churrasco? Eu gosto de churrasco, todo mundo me conhece, eu adoro churrasco, mas tem que ser com parcimônia, com pequenas doses, né? É que comer uma picanha realmente é difícil não comer, né? E a gordura também. A gordura também. É uma carne muito gordurosa. Exatamente. Também, né? Então aí... não é só aquela capa da gordura, é a própria carne que ela é gordurosa. Isso mesmo. De volta aqui com o Dr. Marcos Hipólito para falar sobre quando é que os casos são cirúrgicos, doutor. É um momento temido pelo paciente? Tem caso que já chega para você, está muito avançado e você nem tenta o tratamento clínico? Como funciona? É mais difícil esses casos que tem que operar de urgência, mais difícil. Mas pacientes que têm uma intratabilidade clínica através de medicações, são refratários a medicações e continuam com o processo inflamatório,
podendo levar o paciente a intercorrências graves, como o óbito, sim, aí a gente tem que intervir cirurgicamente, pacientes com obstrução do intestino. Então, são alguns casos que, quando são refratários à medicação clínica, aí sim a gente tem que fazer esse tratamento cirúrgico. Por exemplo, o intestino delgado, às vezes tem algumas estenoses, né? Então acaba levando... Mais apertado. Momentos em que aperta mais. Que aperta um intestino, Estreita, né? Estreita o intestino. Então a parede fica espessada e não passa nada. Então vira uma suboclusão intestinal. Nesses casos, aí sim a gente faz uma cirurgia. Normalmente dá para fazer cirurgia por videolaparoscopia, que o paciente acaba ficando muito bem no pós-operatório, né? Tem algumas técnicas cirúrgicas para poder... Às vezes não precisa nem ressecar o intestino. A gente faz umas técnicas que aumenta a boca do intestino para poder passar tranquilamente. Agora, doutor, aquelas bolsinhas, então, que ficam para fora do corpo, elas podem ser necessárias em pacientes que têm essas doenças inflamatórias intestinais? Podem ser necessárias, sim. Mas isso nos casos, ultimamente, com a terapia biológica, né, essas medicações, é mais difícil de acontecer isso. Mas mais antigamente, com esses processos inflamatórios que eram refratários mesmo à medicação e o paciente continuava com um processo intenso no intestino grosso, levando ele a uma sepse abdominal, e para salvar a vida do paciente, o que a gente faz? Tira o intestino dele, o intestino grosso, por exemplo, né, que é o lugar mais acometido, por exemplo, na retocolite ulcerativa, tira o intestino grosso dele e faz uma ileostomia, como a gente havia falado. Então pega o ilho, que é o intestino delgado, e coloca para fora. E o paciente fica muito bem, lógico, adaptação, só que você tira ele do risco, salva a vida dele, sabe? Adaptação com a ileostomia, lógico, é difícil, tudo, sem dúvida, isso daí não... a gente está acostumado com esses pacientes colostomizados, ostomizados, né? A gente sabe que não é fácil psicologicamente, ele tendo que sair com aquela bolsinha, tendo uma vida social, no próprio trabalho, com aquela bolsinha lá, que é onde que saem as fezes, ele não pode mais evacuar, né? Evacuar normalmente, né? Então, é algo complexo, mas salvando a vida do paciente, acho que é o que mais importa. É a vida sem um órgão, né? A vida sem um órgão sempre traz renúncias, né? Mudanças, transformações. Mas você vive sem. Então, acho que o interessante de falar existe vida sem determinados órgãos, dá para viver sem estômago, sem um rim, a pessoa vive... Vesícula, baço. Vesícula, isso, intestino, e aí você tem algumas adaptações. Algumas são só as mudanças, assim, de alimentação ou de condutas, ingesta de líquido, outras precisam, por exemplo, dessas bolsinhas, né, que trazem aí uma adaptação. Agora, nós estávamos falando, a gente tem 3 minutinhos, doutor, grupos de pessoas que sofrem com a mesma doença. Então, aqui, das doenças inflamatórias intestinais. Esses grupos existem? Você, como médico especialista nessa área, sabe desses grupos? Eles funcionam? Acho que para todo tipo de doença crônica, principalmente essas doenças imunológicas, né, que levam a essa cronicidade do paciente, é sempre importante você ter grupos que trocam experiências, e isso existe muito, graças a Deus, porque você troca experiências com aquele paciente que já tem, de repente você ficou com uma colostomia, mas você vai falar com um paciente que já tem de longa data, ele te passa calma, ele fala o que você tem que fazer em relação à alimentação, como que você troca, no momento de maior dificuldade, o que você pode fazer. Então, esses grupos aí é muito importante você... E não se sinta diminuído por fazer parte disso. Aliás, se sinta muito bem em relação a isso, porque vale a pena. Todos nós temos dificuldades nas nossas vidas, independente se são orgânicas ou não, se tiram um pedaço do intestino ou, enfim. Então, isso serve não só para pacientes que foram operados, mas também psicológicos, né? Problemas psicológicos, enfim, acho que é importantíssimo. E isso tem muito. Tá? Essa troca de experiência, né? Então, quem tem mais tempo lidando com aquela situação sabe o que você está sentindo, o
né? Assim, claro que o médico dá esse suporte, Lógico. mas não é ele que possui aquela doença, né? Não é ele que está naquela situação. Então, você tem informação técnica, o acolhimento através do médico, mas essa troca de experiência mesmo você tem através desses grupos. Eu achei bem legal. Eu acompanho também nas redes sociais algumas pessoas ostomizadas, né? E eu acho pensar, né? Pensar no outro. O ambiente está adaptado se alguém tiver uma situação aí diferente da sua, né? Essas questões eu acho bem legal também. O nosso tempo acabou, doutor. Eu vou passar os contatos aqui do doutor, porque se você, assim como eu, adorou, dá para continuar mantendo contato com o doutor e saber mais informações. O telefone é 11 3284 2666, 3284 2666. O Instagram, @MarcosHipólito, o nome do doutor, @MarcosHipólito, e o site é drmarcoshipolito.com. Doutor, volte, está convidado, a gente pensa num próximo tema, gosto bastante de falar com você, aprendo e levo para as próximas entrevistas. Obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço, sempre um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigada a você que escolhe nos assistir através das redes sociais. A gente mantém contato e você sugere temas para as nossas próximas entrevistas. Porque você já sabe, o programa é feito para você e com a sua participação. Fique com Deus e até amanhã. Tchau!